Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao meu canal Física em Minutos. E na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Idade de Ouro Islâmica, um período de grande efervescência cultural e científica na Idade Média, que teve grandes contribuições tanto para o período das grandes navegações, quanto para o renascimento cultural no século XIV na Europa. Tá interessado? Fique comigo. Depois da vinheta, tem mais! Tão importante quanto o renascimento cultural ocorrido na Europa entre os séculos XIV e XVII, podemos destacar a Idade do Ouro Islâmica, que foi um período de grande florescimento cultural, científico e artístico que vai acontecer entre os séculos 8 e 14 dentro da civilização islâmica. A fé islâmica ela vai ter início no ano de 622 d.C., na cidade de Meca. Meca, que já era considerado um grande centro comercial e também de peregrinação religiosa, com mais de 300 tribos e cada tribo tendo o seu deus a adorar. As pessoas pagavam para entrar em Meca para fazer as suas orações. Eis que surge o profeta Maomé. Maomé convoca os árabes a Meca para adorar um único Deus verdadeiro. Lógico que isso não vai agradar os líderes da cidade, que eram contra essa mensagem monoteísta pregada pelo profeta Maomé. Lógico, se você tem 300 deuses, são mais pessoas indo a Meca, pagando para entrar, para poder fazer suas orações. Então, por que reduzir isso a um único Deus? Maomé, então, começa a ser perseguido, os muçulmanos sofrem perseguições, e Maomé, então, é obrigado a sair de Meca. Ele faz uma viagem que ficou conhecida como a Hégira, e desta viagem, o islamismo ele vai se espalhar rapidamente, tanto nessa região chamada hoje de Iraque, o Egito, o norte da África, chegando inclusive à Espanha. Você sabia que o povo cristão dependia de olhar para o céu para saber exatamente quando era a Páscoa? Era necessário saber qual o primeiro domingo após a primeira lua cheia, após o início da primavera. Complicado, né? Como é que o homem fazia isso? Primeiramente, ele olhava para o céu e esperava a constelação de Áries aparecer no céu. Quando a constelação de Áries aparecia, marcava o início do equinócio, da primavera do hemisfério norte. A partir daí, o homem olhava para o céu e esperava a primeira lua cheia. No próximo domingo, já seria Páscoa. É evidente que o povo islâmico também tinha as suas datas astronômicas. Ele precisava definir as suas 5 horas de oração diária. Ele precisava definir qual era a direção correta para Meca para fazer as suas orações, para criar o seu calendário lunar. Então, da mesma forma que o povo cristão precisava olhar para o céu, o povo islâmico também era necessário fazer esse tipo de estudo. E aí, quando a gente fala desse estudo, desse conhecimento do povo islâmico, ele vai ser influenciado por várias culturas. Inicialmente, você tem lá a cultura pérsia e a cultura da Índia influenciando direto no mundo islâmico. Algum tempo depois, você vai ter a mistura da cultura grega e da cultura romana. Com relação à cosmologia, da Grécia, os estudos de Aristóteles. De Roma, os estudos de Ptolomeu. Então é lógico que esse período de grande florescimento cultural e científico que vai acontecer na Idade do Ouro, ele vai trazer contribuições extremamente significativas para as gerações futuras. Podemos citar, por exemplo, a cuidado em preservar e traduzir textos antigos. Então, além deles preservarem esses textos, né, de origem greco-romana e também persa e indiana, eles faziam uma tradução para o árabe. Isso facilitou o estudo desses textos antigos e a aquisição de novos conhecimentos. É lógico que a gente pensa assim, imagina se esses textos tivessem se perdido. Não haveria um renascimento na Europa, né?
esses textos foram posteriormente reintroduzidos na Europa durante o período do Renascimento, contribuindo para a redescoberta do conhecimento clássico. Esse estudo, lógico que ele vai desenvolver o conhecimento. Então a gente tem, num primeiro momento, um desenvolvimento da matemática e um avanço da trigonometria. É lógico que se você tem toda uma preocupação de estudar a posição das estrelas, a posição dos planetas, né, de obter uma forma de você se orientar olhando para o céu, você tem que melhorar sua matemática. Você tem que melhorar sua capacidade de medir a posição, ângulos. Então a matemática e a trigonometria tiveram um desenvolvimento considerado. Houve também um aprimoramento do modelo ptolomaico. Enquanto a Europa estava presa, né, ao modelo geocêntrico, achando que estava tudo bem, estava tudo definido, aqui você vai ter o homem olhando para o céu, olhando as falhas do modelo e tentando aperfeiçoar o modelo ptolomaico do geocentrismo. Outra situação que a gente pode descrever é o desenvolvimento de instrumentos astronômicos. Você tem nesse período o aperfeiçoamento, por exemplo, do astrolábio. O astrolábio, que ele foi um aparelho destinado a medir distâncias e a altura das estrelas, tomando como referência o horizonte. Então, se você quer estudar a localização de uma estrela, você precisa de um aparelho. Então, houve uma necessidade de desenvolver esses aparelhos de medida. Para quem não lembra, o astrolábio foi um dos aparelhos de extrema importância lá no período das grandes navegações. E dessa forma, o homem consegue fazer uma observação mais detalhada do céu, o registro de novas estrelas e dos eventos observados no céu naquela época, como o movimento dos planetas, eclipses solares, eclipses lunares, facilitaram o entendimento do homem e contribuíram para que o homem pudesse melhorar a teoria planetária. Astrônomos como Abni al-Shatir fizeram uma melhora no modelo dos epsículos de Ptolomeu. O que ele fez? Ele simplesmente diminuiu o tamanho dos epsículos, mudando um pouco a sua posição, para que ele pudesse se adequar melhor ao que era observado naquela época. A prática da astronomia posicional, de calcular a posição dos corpos celestes, chega ao seu auge na Espanha por volta do século XIII, quando o rei de Castela, Afonso X, resolve patrocinar a compilação das Tábuas Alfonsinas, que mesclavam novas observações com séculos de registros islâmicos, para trazer uma nova precisão ao sistema ptolomaico e fornecer dados aos cálculos de posição planetárias até o começo do século XVII. Apesar de todos os avanços na astronomia promovidos pelo estudo dos árabes, eles não conseguiram encontrar uma razão pela qual o universo aristotélico de 9 esferas não pudesse ser explicado através da física. Afinal de contas, os corpos celestes pareciam girar em volta da Terra. Fenômenos como a chuva, a queda de pedras ou de projéteis pareciam revelar que realmente a Terra ocupava o centro do universo, atraindo para si todos os tipos de corpos. Entretanto, é fundamental a gente compreender que esse período foi fundamental tanto para as grandes navegações, para o início do renascimento cultural no século XIV na Europa. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, é rapidinho, faça um comentário, dê o seu like e não se esqueça de apertar o sininho para continuar recebendo as nossas notificações e atualizações de vídeos aqui no canal. Até a próxima e um grande abraço!